do Livro dos Espíritos, né? Hoje é quinta-feira, dia de nós trabalharmos essas questões. E se não me falha a memória, nós paramos na questão 162 no nosso encontro passado. E nós ficamos de dar sequência falando um pouquinho, brevemente, sobre perturbação espiritual. Eu falo brevemente por quê? Porque nós já estudamos a perturbação espiritual no livro Céu e Inferno e de uma forma um pouco mais aprofundada. Aqui no Livro dos Espíritos são perguntas e questionamentos que Kardec vai fazendo, a espiritualidade vai respondendo, mas de uma forma mais superficial, porque o aprofundamento está justamente lá no livro O Céu e o Inferno. Mas a nossa proposta é exatamente fazer essa leitura. E a questão 163, Kardec pergunta para a espiritualidade se a alma tem essa consciência imediata, ou se nós tomamos uma consciência imediata após deixarmos o corpo. E a resposta é que todos nós passamos por um processo de perturbação. É o que nós estamos vendo lá no livro Céu e Inferno com os exemplos. Primeiramente com o exemplo dos espíritos felizes. Olha, aqueles que desencarnam na condição de felizes, eles demoram um pouco a tomar essa consciência de si mesmos, né? Vocês viram? Alguns demoraram poucas horas, outros demoraram mais, outros demoraram mais de dias. E nós vamos ver depois com os outros exemplos, sobretudo dos espíritos mais materializados, que eles levam muito mais tempo nessa perturbação, ou sem tomar a consciência de si mesmo. Depois na questão 64, Kardec vai perguntar se este período de perturbação, se ele tem o mesmo tempo de duração, tá vendo? A gente já vai deduzindo, ou com os nossos estudos, sobretudo das obras anteriores, ou o próprio Céu e Inferno, nós vamos conseguindo automaticamente responder essas questões. Tá vendo como é que vai ficando interessante os nossos estudos e como o conhecimento vai nos auxiliando? Gente, muitos de nós, em contato com essa própria doutrina, ou mesmo aqueles que não têm contato com a doutrina, quando você se depara com um determinado questionamento, e aqui a gente está falando de perturbação, e se a gente já ouviu sobre isso, fica mais fácil, a gente já consegue entender. E quando nós conseguimos entender, e sobretudo quando a gente tem condições de explicar para o outro o nosso entendimento, nós vamos fixando ainda mais. E a partir do momento que a gente vai fixando esses ensinamentos e essas informações, nós mesmos vamos nos cobrando posturas diferentes, exatamente para evitar que nós venhamos a cair nos mesmos erros, ou que nós venhamos a sofrer aquilo que outros estão, através das suas experiências, tentando nos ensinar. E outra pergunta, 165, veja, Kardec vai perguntar para a espiritualidade se o conhecimento do espiritismo pode auxiliar, ou se ele exerce alguma influência nesse processo de perturbação. E nós vimos exatamente isso também com esses questionamentos. Sim, por quê? Não quero dizer o conhecimento do espiritismo propriamente dito, porque aí vai ficar assim, ou eu quero esclarecer, não significa que você é obrigado a saber, a conhecer, até mesmo porque a gente viu lá no livro de André Luiz, no Obreiros da Vida Eterna, aqueles exemplos de seres que não eram espíritas, mas eles tinham uma vida regrada, uma vida adequada, uma vida voltada ao bem. E aí eles receberam o auxílio, e o auxílio que eles receberam também proporcionaram a eles um pouco mais de tranquilidade e um despertar mais rápido. Agora, quando a gente está falando e quando o próprio Kardec pergunta se o conhecimento do espiritismo pode auxiliar, a gente está vendo inclusive com os espíritos felizes lá no livro Céu e Inferno. Estes exemplos ou estes seres vêm trazendo para nós essa informação. Quando nós detemos o conhecimento de determinadas coisas, de determinadas matérias, claro que tudo fica mais fácil para nós. Gente, se vocês forem fazer uma prova de qualquer matéria, e se vocês estudaram aquela matéria, quando você chega diante da prova, não fica mais fácil para vocês? Nós não vamos respondendo as questões de uma forma mais tranquila? Agora tentem fazer uma prova sem estudar, sem saber a matéria.
eu garanto para vocês que muitos de nós vamos chegar e nós vamos nos perturbarmos na hora de fazer a prova, na hora de tentar responder as questões. Sim, por quê? Porque nós vamos exercer aquela autocobrança e algumas das vezes nós vamos ficar totalmente perdidos. E aí automaticamente essa perturbação ela vai perdurar, ela vai aumentar, automaticamente o próprio sofrimento. Ora, quando nós estamos perdidos, quando nós não sabemos o que fazer, quando nós não sabemos qual postura adotar, realmente a gente acaba sofrendo um pouco mais, o peso fica maior. Agora, quando nós temos o conhecimento, aí sim, ajuda, né, Valdete? Não somente no despertar na vida espiritual, mas ajuda em tudo. Então imagine, quando você tem a certeza de que a morte não é o fim, nós não vamos nos desesperarmos diante da morte. Nós vamos apenas esperar o que vem depois da morte. Tá? Então, o conhecimento nos auxilia. Mas o que nós vimos também? Nós vimos lá no livro Céu e Inferno, e agora eu posso aprofundar com vocês, que o principal referencial para a diminuição desse período de perturbação é exatamente a prática do bem e a consciência pura. Isto sim, como o próprio Kardec diz, é o que maior influência exerce neste momento. Porque pensem e raciocinem comigo. Se vocês praticam o bem, quando nós praticamos o bem, quem são as pessoas beneficiadas e, sobretudo, que se sentirão gratas a nós? Veja, não é que é para a gente fazer conta disso não, por favor, me entendam. Eu só quero que vocês raciocinem comigo sobre essa questão da prática do bem. Quando você faz o bem para alguém, aquela pessoa vai ficar grata, tá? Inclusive ela vai se sentir na obrigação de retribuir aquele benefício que ela recebeu. Ó, se você faz o bem para uma pessoa, os familiares daquela pessoa que sabem que você fez o bem, eles também vão ficar agradecidos a você, não vão? Além daqueles, nós temos os outros seres espirituais, os anjos de guarda de cada um desses que você beneficiou. Eles também não vão ficar agradecidos a você? Vão. Então vocês imaginem, quando nós desencarnarmos e todas aquelas pessoas para quem nós fizemos o bem, elas vão esperar por nós no mundo espiritual para nos receber. Elas vão fazer as orações por nós, porque se sentem agradecidas. E tudo isso, gente, vai auxiliar. Tudo isso vai ajudar. Então, quando a gente faz o bem para uma pessoa, é uma cadeia, uma corrente de bem, que aquilo vai depois, nesses momentos, nos auxiliar. E aí a gente chega no plano espiritual, quem que vai receber a gente lá? São esses espíritos. Agora vem, raciocina comigo o contrário. Daqui a pouco eu até cito aí um exemplo para vocês. Raciocine comigo o contrário. Se você só pratica o mal, se você só prejudica as pessoas, ora, quando você desencarnar, quem que vai estar te esperando lá no plano espiritual? Aqueles que vão te ajudar ou aqueles que vão cobrar de você? Tá? Valdete, eu concordo. Claro que nós somos os primeiros e muitas das vezes somos os únicos beneficiados. Mas eu só estou assim, puxando um pouquinho para mostrar para vocês que o benefício ou que a prática do bem, ela exerce sim essa influência para nós. Por quê? Por conta exatamente dessa chegada e da recepção que nós vamos ter. Tá? Então, é lógico, fora dessas questões, o bem só faz, ou o primeiro beneficiado somos nós. Estamos falando assim, de questão de realmente se sentir bem, se sentir tranquilo. Mas, dentro dessa própria contabilidade divina, esses dados a gente não pode esquecer. Então, por isso que a gente está refletindo além, tá? Nessas questões. Bom, não sei se vocês se lembram, se recordam, aqueles que leram um livro nosso lá, ou aqueles que assistiram um filme nosso lá. Vocês se lembram do André Luiz? O André Luiz estava lá com toda aquela preocupação, né?
e teve aquele período de sofrimento dele, até ele ser socorrido, mas chegou no momento que ele quis saber das pessoas que estavam lá, que oraram por ele, que o auxiliaram lá no plano espiritual, sobretudo para receber ajuda. E aí o que aconteceu? Quando ele identificou, quais foram as duas pessoas que tinham orado por ele? A mãe dele, que já era um espírito mais evoluído, e aquela senhorinha. Sim, lembram? Aquela senhorinha que levava o seu marido lá para André Luiz atender. André Luiz atendia até com um certo descaso, mas ela recebeu aquilo como um benefício. Então ela era eternamente grata a André Luiz, e as suas orações o auxiliaram lá naquele momento, naquele período. Então veja, mesmo que André Luiz sequer lembrasse, aliás, lá no plano espiritual, no filme, fica isso muito claro, né? Ele corria e fugia da mulher. Poxa, essa mulher me incomodou tanto lá, mas ele fez um bem para ela, ela entendeu isso como um bem, e foram as orações dela que o auxiliaram. Então, só para a gente ver isso que Kardec diz aqui, e eu estou aprofundando para dizer que não é apenas e tão somente o conhecimento do Espiritismo, mas a prática do bem e a consciência pura é que exerce a maior influência para nós diminuirmos um período de perturbação e para nós diminuirmos o nosso próprio sofrimento. É aquela contabilidade que nós precisamos fazer da nossa existência e precisamos fazer constantemente. Quando o Santo Agostinho fala, na questão 919a, que nós vamos ver do Livro dos Espíritos, de você chegar toda noite, colocar a cabeça no travesseiro e pensar, peraí, hoje, como é que eu fui? Eu fiz mais o bem? Eu fiz mais o mal? Opa, amanhã eu vou melhorar. É exatamente isso, gente. É exatamente este ponto que nós precisamos. E repito, não estou falando isso para a gente começar a contar. Não. Eu só estou trazendo exemplos práticos para nós identificarmos, assim como o próprio codificador, que fazer o bem só tende a trazer benefícios para nós. Agora, um outro detalhe que também, aí é o conhecimento, lógico, conhecimento amplo, mas sobretudo da própria doutrina, pode também nos ajudar. Por quê? Eu lembro, e eu já comentei aqui em outras vezes, daquelas fases do luto que aquela estudiosa Elizabeth Kübler-Ross estabeleceu. E através dos seus estudos, e ela fez o estudo exatamente junto a pacientes em estado terminal no hospital, ela identificou as fases que envolvem o processo de luto. E quando a gente fala em fases que envolvem o processo de luto, nós estamos falando de fases que envolvem o processo de perda. É lógico, qual é a principal perda que nós temos? Gente, a principal perda que nós estamos inclusive trabalhando é a da vida física, da existência física, é do corpo físico. Algumas das vezes do nosso próprio corpo físico e de outras vezes do corpo físico daquela pessoa que amamos e que faz parte dessa nossa existência. Então, nós passamos por um processo de luto. E veja que interessante, quando você sabe e conhece essas fases do luto, fica muito mais fácil para você vencer e superar. E aí, vou aqui só citar as fases do luto. A primeira delas é a própria negação. Você nega que aquilo tenha ou tenha vindo a acontecer contigo. Imagina você que de repente se depara com a morte. Ah, morri. Mas aí você vê que está vivo. Não, mas peraí, eu estou vivo, eu estou vendo. Não, mas eu não consegui. E aí você começa a entrar naquele processo, naquela perturbação. Olha, você morreu ou não? Ah, não, mas eu sei que eu tenho uma alma, que eu sei que eu sou um espírito, e ali é só o corpo. Então, eu me separei, já ficou. Então, você não adianta mais negar, você já supera a primeira etapa. A segunda etapa é a da raiva, a segunda fase. Geralmente nós sentimos essa raiva quando nós identificamos que realmente perdemos. Poxa, mas não era a hora, não era o momento de eu desencarnar, eu tinha mais coisa para fazer, eu precisava ficar lá. Então, você já vai passando para essa segunda etapa. Primeiro você nega, depois você sente essa própria raiva, tá? Por quê? Porque aquilo não poderia ter acontecido com você, poderia ter acontecido com qualquer pessoa, menos contigo, tá? Aí você tem essa fase. Superada essa fase,
e muitas das vezes elas acabam se misturando, vem a fase da barganha. Você tenta voltar aquilo atrás. Não, Deus, espera aí, deixa eu voltar lá que eu preciso resolver mais uns probleminhas, eu preciso fazer alguma coisa, olha, deixa eu voltar que eu não sei o que eu prometo isso, eu prometo aquilo, e aí a gente começa a tentar barganhar, principalmente com Deus, ou barganhar com os outros. Gente, isso é em qualquer tipo de perda, tá? Luto relacionado com perda. Toda e qualquer tipo de perda. Eu não vou aprofundar muito aqui, senão a gente acaba se estendendo. Então, são as fases: negação, raiva, a barganha. Depois, a quarta etapa é a da depressão. No processo de luto, nós entramos nessa fase da depressão. E, como quarta etapa, a depressão a gente sabe. Ela pode ser leve, ela pode ser média, moderada, ou ela pode ser num estado mais avançado, mais grave. E aí nós vamos precisar, num caso mais grave, de tratamentos para isso. Então, representa também fases do luto. E aí a quinta fase é a fase da aceitação, quando você vê que aquilo já aconteceu, não tem mais, você aceita o que aconteceu. Então, eu estou falando isso rapidamente por quê? Porque nesse período de perturbação, nós nos encontramos neste momento e passando por estas fases. Nós vamos encontrar, e depois qualquer coisa vocês me lembrem para a gente fazer essa analogia. Quando estivermos estudando os espíritos que desencarnaram na condição de criminosos, arrependidos, suicidas, lá no céu e inferno, vocês vão ver que cada um deles vai se encontrar numa fase diferente, numa fase distinta. Tem uns que o processo de negação, de raiva, de barganha, de depressão, ele é tão rápido que você não chega a perceber, mas a perturbação ela acontece, e na perturbação essas fases estão presentes. Tem gente que fica preso na negação e que vai ficar aí por anos se negando: não, eu não morri, não, isso não aconteceu. Ora, enquanto ela ficar se negando, ela vai atrasar o seu próprio período de conscientização, que é o que Kardec fala aqui, de atingir aquela consciência. A raiva é a mesma coisa. Se você determinar ou destilar a sua raiva em alguém, os espíritos obsessores. O que são os espíritos obsessores? A gente vai vir a estudar isso mais para frente, mas o espírito obsessor é aquele que não aceita, ou nessas fases do luto, muitas das vezes está preso ali na raiva. E ele vai destilar essa raiva perseguindo os outros. Ele não aceitou o que aconteceu com ele. Ele não aceitou as perdas. E aí ele ficando preso na raiva, ele vai tentar prejudicar quantos estiverem ali no seu caminho. Tá? Outros vão tentar de tudo essa troca. Outros vão ficar ali naquela depressão. E essa depressão pode durar muito tempo. Inclusive, gente, nós estamos falando de espíritos. Tá? Tem informações, agora fugiu até o nome aqui do Manuel Filomeno de Miranda, o nome do livro dele, que ele conta, e Euripides Bassanufo é um dos responsáveis por um hospital que ele criou, que ele construiu no plano espiritual, que é um hospital psiquiátrico. Principalmente os principais pacientes desse hospital são espíritas. Por quê? Pessoas que não conseguiram passar por essa fase do luto, e muitas estão presas, sobretudo na depressão. Precisam fazer um tratamento psiquiátrico lá no plano espiritual para conseguir aceitar esses processos, ou aceitar a própria perda, aceitar o desencarne. Então é algo bem delicado. Então eu estou chamando a atenção de vocês, por quê? Porque Kardec vai dizer que o conhecimento do Espiritismo pode ajudar? Sim. Por quê? Sabendo de tudo isso, eu tenho mais condições de superar estas fases. E eu preciso superar para, aceitando, eu dar sequência na minha vida. Porque não vai acabar ali. Tem muitas outras coisas para nós fazermos. Ok? Então, pensem e analisem. E mais para frente a gente vai continuar conversando sobre isso. Agora, aquelas pessoas descrentes, materialistas, indiferentes, elas vão demorar um pouquinho para perceber
essas verdades. E aí o processo de perturbação ele pode durar. Vocês imaginam uma pessoa que não tem essa consciência, para ela morreu, acabou. Aí de repente o corpo, a vida orgânica cessa, ela continua em espírito. Aí o Sr. Antônio está lembrando para nós aqui, o Hospital Esperança, tá? É isso mesmo, obrigado, Sr. Antônio. Em espírito, ele percebe que, opa, eu estou vivo, eu não morri. Só que ele não consegue sequer enxergar o seu corpo que desencarnou e que foi enterrado. E ele vai continuar vivendo como se tivesse um corpo de carne. Gente, vocês imaginam por quanto tempo ele vai tentando levar essa vida? E aí de repente começa a conversar com os outros o ignoram. Vai falar assim, poxa, eu estou conversando, ninguém me ouve. Mas não é porque ninguém está te ouvindo, ninguém realmente está te ouvindo, está te vendo, por quê? Porque você não tem mais um corpo. Então aquela perturbação vai perdurar até você conseguir o quê? Descobrir que você não tem mais o corpo de carne. Então a situação ela é delicada e por isso é que Kardec fala que o conhecimento do Espiritismo pode nos auxiliar neste processo, ok? Assim, a gente encerra essas questões relativas à perturbação. Repito, não precisem ficar assim muito preocupados, a gente vai continuar conversando sobre isso, e inclusive nos exemplos do livro Céu e Inferno, o qual nós fazemos as leituras todas as terças, vai nos ajudar a entender melhor. Aí a gente avança agora já para o capítulo 4 dessa segunda parte, que é sobre a pluralidade das existências. E aí a gente vai começar a tocar no tópico da reencarnação. Bom, eu me sinto na obrigação de fazer aqui uma breve introdução, porque eu sei que tem muitos de vocês que estão aqui, não são espíritas, não têm conhecimento dos conceitos e princípios da doutrina espírita. Eu quero que vocês fiquem muito tranquilos com relação a isso, principalmente por quê? Porque nós estamos fazendo essas leituras das obras de Kardec exatamente para nós refletir sobre estes conceitos e princípios e para nós nos convencermos da verdade. Eu não estou querendo dizer que aqui está a verdade, não é isso. Mas eu quero que todos vocês analisem, sobretudo do ponto de vista ou do prisma da lógica, estes conceitos e estes princípios que Kardec e a espiritualidade nos trouxe. Tá? Então, a gente vai adentrar a questão da reencarnação? Sim, vamos adentrar a reencarnação. Assim como nós estamos adentrando na reencarnação nas nossas leituras de segunda-feira no Evangelho segundo o Espiritismo. Também do capítulo 4, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E, sobretudo, a gente está fazendo o quê? Nós estamos buscando na própria Bíblia as informações que o próprio Kardec extraiu para nos mostrar que o conhecimento da reencarnação é um conhecimento antigo e que não é coisa ou criação do Espiritismo, tá? Então, fiquem tranquilos com relação a esses temas, tá? Se alguém depois tiver ainda alguma dúvida, pode mandar para mim lá no privado, a gente vai conversando, explicando, mas nós vamos trabalhando esses conceitos aqui e nós vamos trabalhando também esses conceitos no Evangelho segundo o Espiritismo, sobretudo nesse capítulo 4. O Rodinei pergunta aqui, durante todo o plano espiritual é lembrado da vida corpórea? Sim, Rodinei, nós vamos inclusive também identificar nas outras obras de Kardec isso. Só que assim, nós temos determinados detalhes, porque de acordo com o nível de conscientização de cada espírito, você vai tendo acesso a essas informações corpóreas ou das suas existências corpóreas. Então, algumas informações relacionadas só com essa existência, elas vêm muito rápida e claramente para você. Agora, algumas informações com relação a existências anteriores, às vezes elas vão demorar um pouquinho mais para chegar. Mas fique tranquilo porque todas elas estão gravadas na sua memória. E inclusive, se você pegar o livro nosso lá, você vai identificar lá no Ministério do Esclarecimento, existem inclusive equipamentos que nos ajudam a puxar da nossa memória
essas lembranças de existências anteriores. Então, se você tiver dificuldade, vai ter alguém que irá auxiliar, se aquilo for interessante para você e para o seu tratamento, para o seu despertar, ok? Então, todas essas lembranças virão. Tá aí o Sr. Antônio contribuindo com o nosso estudo, né? Desculpa, mais uma vez. O diretor do hospital, Dr. Inácio Ferreira, que é médico psiquiatra e fez um trabalho fantástico aqui quando estava encarnado, tá? Então, todas essas coisas. Aí o Paulo também lembrando para nós desses personagens lá do livro Nosso Lar. Tá vendo, gente? Nós vamos assim construindo juntos estas informações que irão nos auxiliar. O objetivo da doutrina, ou a doutrina espírita, ela tem esse tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, exatamente para ir nos mostrando. E eu vou além, eu gosto até de chamar muita atenção sobre isso. A doutrina espírita, ela tem um viés psicológico tão fantástico, que, assim, esse processo que nós poderíamos chamar de terapia espiritual, é algo que realmente nos auxilia muito nesse despertar. Quando nós pegamos o subtítulo da revista Espírita, Kardec vai colocar lá, Jornal de Estudos Psicológicos, antes do surgimento da própria psicologia. E a psicologia hoje é uma ciência fantástica e que, infelizmente, ou talvez felizmente, nós vamos descobrir que o profissional do futuro... Aí eu volto um pouquinho no passado. Lembra no passado? As famílias mais abastadas, o que elas tinham? Elas tinham um médico da família. Toda família que tinha condições tinha lá o seu médico e era um médico particular. Olha que legal. Para mim, hoje, o que as famílias precisariam? Todas as famílias precisariam de um psicólogo. Sim, um psicólogo que pudesse orientar a todos da família da forma de agir, da forma de se comportar, de encarar o mundo, de encarar as coisas, de enfrentar obstáculos, superar a si mesmo. Então, tudo isso que nós estamos estudando aqui tem exatamente essa função, nos auxiliar nesse processo de crescimento. Então, vamos pegar todas essas informações, vamos trazer para dentro de nós, analisarmos sob o prisma, sobretudo da lógica, e não é porque alguém falou que você vai acreditar, mas é porque você se convenceu que Deus não poderia agir de uma forma diferente. Tanto é que a gente vai ver aqui um pouquinho da reencarnação e a gente vai ver logo em seguida a justiça da reencarnação. Porque não basta eu falar da reencarnação, mas eu tenho que explicar, mas seria justo? Ou se não tivesse, como é que eu entenderia bem essa questão da injustiça? Tá? Então, todos esses aspectos a gente vai tentar descobrir. E hoje eu estou gostando, olha, um monte de gente ajudando aqui nessas nossas leituras, né? A Maria das Graças também colocou aqui Lírios de Esperança, outro livro do Inácio Ferreira, que é fantástico. A Marinha falando do Ministério da Reencarnação, é o maior, né? Lá, no plano espiritual. Por quê? Porque é justamente algo que ainda mexe e muito com as pessoas. Né? Muitos têm essa dificuldade de entender e de aceitar a própria reencarnação, tá? Mas a gente vai descobrir isso aos poucos, tá? Apesar de que o nosso tempo ele é curto, mas a gente não tem pressa. O que nós precisamos é exatamente utilizar esse período para a reflexão. Então vamos ver o que diz a questão 166 do Livro dos Espíritos. Nessa questão, Kardec pergunta, ora, como a alma pode acabar de depurar-se? Qual que é o objetivo de toda a criação? Nós aprendemos lá na questão 132 que a encarnação aí já não é reencarnação, é encarnação. Ou seja, o contato do espírito com a matéria, ele é importante para que o espírito apreenda todas as leis que regem a matéria,
para que ele tenha este conhecimento e através do conhecimento ele possa auxiliar Deus na obra da criação. Então, é como se Deus fizesse o quê? Criou todo mundo, tá? E agora vocês vão caminhar. Só que tem alguns que eu criei antes, que já caminharam um pouquinho, eles vêm cá e vão ensinar vocês como que vocês caminham. Eles vão passar toda a matéria que eles aprenderam para vocês. E aí vocês vão aprender e vão repassar para os outros que vêm atrás de vocês. É aprendizado, conhecimento. E aí quando a gente chega num determinado patamar, você já detendo todo o conhecimento, você não vai sofrer influência e não vai nem sofrer com qualquer tipo de coisa que vier a lhe acontecer. Por quê? Porque você já está superado, você já superou, você já ultrapassou todos os limites. Você chegou naquele estado de pureza. Tá? Então, se nós temos essa função, aí a gente pergunta, peraí, eu não consegui aprender tudo agora nessa encarnação. Eu adoraria, por exemplo, aprender a tocar violão ou tocar algum tipo de instrumento. Eu adoro música. Mas você não aprendeu. Mas isso é importante para você? Isso é importante. Então, como que eu posso aprender? Não, você pode aprender numa próxima encarnação. Se isso é importante para você do ponto de vista espiritual, se você pode ter certeza que você vai aprender em outras oportunidades. Tá? Estou fazendo uma analogia com a questão da arte, da música, tá? Que é realmente importante em todo o universo, mas serve para absolutamente tudo. Tá? Por isso nós experimentamos praticamente de tudo na natureza. Nascemos pobres, nascemos ricos, nascemos artesãos, nascemos artistas. Nós vamos depois experimentar a questão do empresariado, nós vamos tentar também ser empregado. Então nós vamos tentar de tudo. Por quê? Porque eu preciso adquirir essas experiências para que eu possa conduzir as pessoas, para que eu possa conduzir almas. Questão 540 do Livro dos Espíritos vai falar para nós. Do átomo ao arcanjo. Aquele que é arcanjo, que tem toda a sabedoria, ele já foi um átomo antes, mas ele percorreu toda essa estrada. E aí Kardec pergunta, como que a alma pode então conquistar? E aí vem a resposta, sofrendo uma nova encarnação. Voltando ali ao corpo de carne para continuar as suas experiências. É assim que ele vai aprender. Se você fosse na escola apenas no primeiro ano, só no primeiro ano, você conseguiria aprender tudo e já sai dali professor? Não. Você vai lá no primeiro ano, vai aprender as coisas do primeiro ano. E depois? Depois que terminar as férias, você volta para frequentar o segundo ano. No segundo ano são outras coisas que você vai aprender. E depois você tem um descanso, tem as férias, você volta para o terceiro ano. E assim você vai paulatinamente aprendendo cada ano uma coisa diferente. Cada existência, coisas diferentes. Assim você vai conquistar a perfeição, que é exatamente o que Kardec fala e pergunta e a espiritualidade responde nessa questão 166. Uma questão 166 que ainda tem alguns desdobramentos e que a gente vai falar sobre ela no nosso próximo encontro, porque o nosso tempo hoje esgotou-se. Gostaria aqui de agradecer a vocês essa oportunidade, essas reflexões, essa leitura que nós estamos fazendo juntos. E até o nosso próximo encontro. Amanhã estaremos aqui, com a leitura do Livro dos Médiuns. Muito obrigado a todos, obrigado pelo carinho, pela participação e tenham aí uma excelente noite.